Olá pessoal, tudo bem? Temos aqui duas perguntas, uma que eu vou demorar um pouquinho mais para responder e uma mais rápida. Eu vou começar pela mais rápida, que é a segunda. O VTM perguntou para nós quando começa a render o Tesouro Selic. No dia da compra ou quando ocorre a liquidação e o título fica disponível na corretora? Na verdade, essa resposta, essa pergunta se aplica a qualquer título no Tesouro, pessoal. Qualquer título. E o que eu vou falar aqui, ninguém falou na internet. E é uma coisa tão simples, tão óbvia, certo? Qualquer título que você compra no Tesouro Direto, ele passa a render a partir do momento da compra. Ponto. Ponto. Ah, mas. Momento da compra. Por quê? Por quê, pessoal? Porque você comprou a um preço X. Isso é o que importa. Você comprou no preço X. Ponto. É a partir desse momento que ele começa a render. Porque pode ser que no momento seguinte o preço já seja outro X, o que não tem nada a ver com a liquidação, não tem nada a ver com prazos, com D mais zero, D mais um, D mais não sei o que, não tem nada a ver com isso. Isso é outra questão. Isso é a questão de quando que o título vai estar disponível, porque depois de liquidado, ele está disponível para resgate. Esse é que é o detalhe, certo? Então a liquidação do título não importa, só importa para resgate, porque é a partir dali que vai começar a contar o resgate, entendeu? Que você vai poder fazer o resgate e esse tipo de coisa. Porque o rendimento é o seguinte: o que importa para render é o preço que eu paguei, é o preço de compra, certo? Daqui a X anos, quando você for ver lá a cotação do título para resgate e você comparar com o que você aplicou, você vai comparar com o quê? Com esse valor que você aplicou, que foi o preço que você pagou no momento que você tomou a decisão e confirmou lá no site da corretora. Então, pessoal, começa a render no momento que a compra foi efetivada, no instante que o botão foi apertado de confirmação, certo? Tá? Deu para entender isso aí, pessoal? Isso é muito importante, certo? Isso é muito importante, é uma coisa tão óbvia e as pessoas não se dão conta disso, certo? O ativo começa a render a partir do momento que você garantiu aquele preço. Você está no ativo com o preço X, já começou a render nesse momento, certo? Isso aí, agora eu usei a expressão ativo, por quê? Porque vale para as ações, vale para os fundos imobiliários, vale para o investimento atrelado ao dólar que você comprou, certo? Você garantiu o preço X, a liquidação não importa, tá? O que importa é esse preço que você pagou, porque o seu investimento vai render a partir desse valor investido, desse preço pago, certo? Acho que não é difícil de entender, né, gente? Nosso membro aqui, Labrunier. Bom dia, então. Como sempre, ótima análise, muito obrigado. Estou com uma dúvida. É, é o seguinte: por que temos preços menores em alguns dias com taxas mais baixas do que em outros com taxas mais altas? Então, se a taxa é mais baixa, pela lógica da marcação a mercado, o preço tem que ser mais alto. Taxa baixa, preço alto. Taxa alta, preço baixo. Taxa sobe, preço cai. Taxa cai, preço sobe. Tá? Tudo invertido. Só que aí que tá, pessoal. A gente fala muito no canal de marcação a mercado para a gente dominar esse conceito, certo? E justamente tentar superar este conceito. Fazer o algo além da marcação a mercado, certo? Ter aquele conhecimento a mais que pessoas que não têm esse conhecimento acabam fazendo o quê? Realizando prejuízo no Tesouro Direto, certo? Então, assim, ó, esse conhecimento além da marcação a mercado é o que a gente busca. E essa pergunta vem exatamente nesse centro aí, nesse conhecimento, tá? Este mês, por exemplo, este mês, acho que aqui, como a pergunta foi há 6 dias atrás, foi mês de setembro, tá, pessoal? O IPCA 30 com juros teve um preço de 3.900, abaixo de 4.000 e taxa de 4,72. E aí, mais para o fim do mês, a taxa
subiu para 4,76, ou seja, a taxa sobe, o preço tem que cair. E o preço quanto é? 4.002. O preço é simplesmente R$ 29 a mais, tá? Tô fazendo de cabeça rapidinho aqui. Também é maior, só que a correção, será que só a correção da inflação explica essa diferença? Não parei para fazer a conta, francamente, tá? É uma explicação possível, tá? Mas olha só, pessoal, você está vendo que se você tiver como único conceito para investir no Tesouro Direto a marcação a mercado, simplesmente essa descrição de fatos, isso aqui são fatos, fatos, você pode conferir nas tabelas do Tesouro Direto, tá? Isso aqui é fato verificável, é só ir lá e verificar, certo? Você pode olhar no gráfico, posicionar nos dias e você vai ver lá os valores e as taxas. Então, essa pergunta que o nosso membro fez, certo? Tá aí, ó. É um caso que contradiz a marcação a mercado. Então, se a pessoa só investe pensando em marcação a mercado, ela já fica perdida aqui. Já fica perdida, certo? Então, a questão é a seguinte. A inflação explica essa variação de preço? Sim, tá? Porque nós temos aqui, ó, um valor foi tomado no dia 8 de setembro e o outro no dia 27 de setembro, ou seja, 19 dias depois. Mas o importante é que entre o dia 8 e o dia 27 nós tivemos o dia 15. É tão óbvio isso que eu estou falando, mas o que eu quero chamar a atenção? Nós tivemos ali o reajuste do VNA. O reajuste é diário, tá? Pela taxa da Ambima. Mas nós tivemos o reajuste lá no site do Tesouro, quando a gente pede para olhar os valores nominais da NTNB. Tá lá 15 de setembro, certo? Então, o título teve assim um momento ali marcado no tempo para a gente ver, opa, aqui as coisas mudaram mesmo, certo? Bem, então, olha só, pessoal, a gente sabe que o preço de qualquer tesouro IPCA ele é um preço descontado do valor nominal atualizado, descontado pela taxa do próprio título, certo? Só que assim, ó, no começo do mês, o VNA era 1. E aí, se esse VNA, e a gente sabe que a inflação está alta, certo? Esse VNA era... eu não consigo abrir aqui porque vão ser muitas janelas, mas eu já estou com muita janela aberta no meu desktop aqui. Mas é o seguinte, ó. Se esse VNA lá no passado era R$ 3.600, certo? E ele faz um desconto a uma taxa X, ele chega num determinado preço, certo? E aí a taxa aumentou, só que o VNA aumentou mais, entendeu? O VNA aumentou mais do que 0,04%. Aqui o aumento foi de 0,04%. Se a inflação for maior que 0,04%, certo? Esse preço necessariamente será maior, contradizendo a marcação a mercado, que diz que quando a taxa sobe o preço tem que cair. Não, certo? E aí, o que aconteceu? O preço, o VNA, está muito mais alto, certo? Porque a inflação está alta. E aí, trazer uma coisa a valor presente por uma taxa de desconto igual vai gerar necessariamente um preço maior, que é o que a gente observa no IPCA 26, tá? Que a gente chama de render pelo tempo. Ele está rendendo pelo tempo, mas fundamentalmente ele está rendendo também pela inflação, porque a inflação está alta, então isso fica mais aparente ainda, certo? Claro que a passagem do tempo também faz esse efeito, certo? Por quê? Porque a gente está mais perto do VNA. Faltam menos períodos quando a gente está perto do vencimento, certo? Então isso tem um efeito muito diferente do que quando a gente está lá longe do vencimento, certo? Então isso é render pelo tempo. E render pelo tempo com inflação alta fica mais fácil de perceber isso. Porque assim, quando o título estava X% na taxa, eu não consegui comprar, agora está nesse mesmo X% e o título está mais caro. O que foi isso? Foi a passagem do tempo e foi a inflação. E aí, pessoal, a cereja do bolo é o seguinte, é que nesse caso aqui do nosso amigo, ele está perguntando sobre o Tesouro IPCA 30, que paga juros semestral. E aí, a exemplo do que eu já expliquei no canal sobre o prefixado 31, lembram que eu expliquei que ele tem ali
digamos, entre aspas, um bebezinho sendo gestado, né, de um semestre para o outro, que esse bebezinho é o cupom semestral de juros, ele começa valendo zero no dia do pagamento do cupom. Então um cupom foi pago, outro cupom começou a ser gestado. E ele vai crescendo ao longo do semestre no preço do título, dentro do preço. Por isso que eu enfatizei a palavra dentro do preço. Porque comprar um tesouro, por exemplo, aqui, ó, no dia 8 de setembro, esse título, o IPCA 30 com juros, ele tinha recém terminado de pagar um cupom semestral no dia 15 de agosto. Certo? E aí, se ele. Então, você consegue perceber que ali surgiu um cupomzinho que está crescendo. Certo? E o próximo pagamento, quando é que ele vai ser pago para você? Quando é que ele vai nascer de fato? Que agora ele está sendo gestado. Ele vai nascer de fato em 15 de fevereiro de 22, tá? Aí se você deixar para comprar esse mesmo título nessa mesma taxa, vamos supor com inflação zero. Inflação zero. Onde é que tem inflação zero? No prefixado. Porque é tudo prefixado, certo? Por isso que eu estou enfatizando bem, certo? Porque aí, por exemplo, se no IPCA com juros, inflação zero, para vocês entenderem, inflação zero, tá? E eu vou comprar antes do pagamento, eu vou pagar mais caro ou mais barato? Silêncio. O silêncio, né? Eu vou pagar, se eu comprar perto do pagamento do cupom, eu vou pagar mais caro. Mais caro. Por quê? Porque o cupomzinho que está sendo gestado, ele tá grandão, ele tá quase nascendo, certo? E aí, se eu comprar em janeiro, por exemplo, a taxa for exatamente a mesma e a inflação for zero daqui até lá, todo período, todo semestre zero, certo? O que vai acontecer? O título está mais caro, por quê? Porque eu vou estar pagando mais pelo cupomzinho que eu vou receber em seguida. Por quê? Porque ele está maior dentro do preço, pessoal. Temos que entender isso, tá? Então, no caso dos tesouros especiais com juros, tem essa variável a mais. Isso é bom ou ruim? Aí cada investidor vai ter que decidir, certo? É bom por um lado, certo? Comprar o título mais caro porque o cupom já está muito grande dentro do preço do título, é bom porque você vai pagar menos imposto de renda, certo? Porque você vai pagar o imposto de renda apenas você vai receber o cupom integral, mas você vai pagar o imposto de renda só da diferença entre o cupom recebido e o cupom que estava grandão dentro do título. E aí o título pagou o cupom, aquele cupom sai do preço, o preço fica menor, e isso não tem nada a ver com a marcação a mercado, nada a ver. Então as pessoas, os investidores exclusivos de marcação a mercado, realmente, eles passam trabalho com os tesouros especiais com juros, certo? Porque a lógica é outra. A lógica é acumular títulos e acumular renda, a mesma coisa que a gente faz com os fundos imobiliários, certo? Então os conceitos são plenamente aplicáveis, tá? São ativos com a mesma filosofia, tá? Com a mesma lógica de investimento, fundos imobiliários e tesouro IPCA com juros, bem como prefixado com juros, certo? E aí o que acontece? O título fica mais barato, porque o cupom sai do preço. Sai do preço. E aí quem comprar ali, naquele momento, vai comprar mais barato. Então, depende. É bom ou ruim? Depende da estratégia do investidor, tá certo? Se o investidor quer pagar menos imposto de renda, ele compra ali um pouquinho antes do pagamento do cupom, já recebe o cupom e já reinveste. Agora, se ele quer comprar mais barato para comprar mais títulos, aí ele compra depois do pagamento, porque ele vai pegar um preço mais barato, porque o título vai estar vai estar sem o cupom, vai estar sem essa quantia dentro do preço, certo? A mesma coisa com as ações que ficam ex dividendo, né, depois do pagamento da data lá estabelecida, que é pública, tá? A ação ficou ex dividendo. Ela está mais barata do que no momento exatamente anterior ao pagamento do dividendo. E a mesma coisa com os FIIs também. Só que a gente não percebe porque eles acabam tendo o seu preço de mercado, enfim, acaba repondo isso pelas negociações, certo? Então, pessoal, esse negócio
Tá vendo como o conceito de marcação a mercado aqui mais atrapalha o nosso entendimento do que ajuda? E não é um critério que a gente deve usar nesse tipo de título? Vocês estão vendo, certo? Quando a gente começar a entender isso, pessoal, a gente vai começar a sair dessa mesmice da internet, desse lugar comum da internet, de somente investir para marcação a mercado. O Tesouro Direto é muito mais do que isso. Mas é muito mais do que isso, certo? Espero aí ter esclarecido conceitos importantes, tá? Para te tornar um investidor melhor. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.